Boa noite, pessoal. Vou convidar aqui a Laís. Peraí que eu não tô achando ela. Laís Honório. Oi, oi, oi. Boa noite. Boa Oi, noite, Laís. Boa noite, tudo bem? tudo e com você? Também, tudo ótimo. Estou ansiosa para essa nossa live começar hoje. E hoje nosso tema é: será que a língua portuguesa é preconceituosa? Né? Esse tema surgiu. Eu vou já pedir para você se apresentar, ou melhor, se apresenta primeiro e depois eu explico o porquê desse tema. Tá. Boa noite, pessoal. Meu nome é Laís Honório. Eu sou professora de língua portuguesa, sou de Recife e há pouco mais de um ano eu comecei a produzir conteúdo aqui para o Instagram voltado para a gramática, mais especificamente para a valorização do nosso idioma. E isso tem a ver com o que nós falaremos aqui hoje. Perfeito, maravilha. E para quem está vindo do perfil da Laís, né? Eu sou Helena, meu Instagram é todo voltado para educação de princípios, valores de educação e virtudes. E é por isso que a Laís está aqui hoje, porque a língua portuguesa é um tema essencial dentro de educação, né? Hoje a nossa live vai ser num formato mais de entrevista, porque é um assunto mais extenso. Eu elaborei um roteiro aqui bem detalhado. Então eu de vez em quando vou ler as perguntas aqui para a Laís, tá? E como é que surgiu esse tema? Um certo dia Helena, eu fiz. rapidinho, desculpa te Diga. interromper. Seria bom fixar o tema para quem for entrando na live for conseguir acompanhar. Ah, tá. Se, Pera que eu nunca fiz isso. se Me alguém fala. digitar aqui, pessoal, alguém pode digitar língua portuguesa é preconceituosa e aí você consegue fixar o comentário da pessoa. Ah, tá, legal. Eu mesma, de repente, posso digitar, né, e fixar. É, mas eu vou contando então aqui. Eu fiz uns stories certa vez questionando a linguagem neutra. E esses stories que eu fiz deu uma polêmica nos meus directs, porque eu recebi várias mensagens falando que a língua portuguesa é preconceituosa, é machista. Aqui, alguém mandou aqui, deixa eu tentar fixar. É. Eu ainda estava digitando. E agora, como é que eu faço? Eu pressiono aqui? Você segura o comentário da pessoa e vai aparecer fixar comentário. Aqui, fixar comentário. Pronto. Muito obrigada, Loja Patriota. E aí eu recebi vários directs falando que o português, nossa língua é machista, é homofóbica e a gente precisa incluir várias pessoas porque o nosso idioma exclui um grupo enorme de pessoas que se sentem discriminadas com isso. E aí eu falei, cara, eu não sei bem sobre esse assunto, eu preciso dar uma pesquisada, mas a minha sensação é de que está equivocado esse raciocínio. Eu encontrei o seu perfil, encontrei vários outros perfis de vários especialistas, explicando muito bem isso tudo. Eu falei assim, cara, isso é muito importante. Tomara que a Laís aceite meu convite. E foi aí que eu falei assim, Laís, faz uma live comigo sobre isso, um tema tão importante, você aceitou de cara. Então, muito obrigada por ter aceito esse convite, viu? Bom, vamos lá, Laís, vamos começar do início, né? Como que a gente precisa conhecer a história, né? Como que uma língua se forma e como que ela pode se modificar ao longo do tempo, às vezes até uma língua pode morrer, não é isso? Como que esses processos se dão na sociedade? A constituição de uma língua, ela surge da constituição de uma nação. É por isso que a gente fala que língua é cultura, que quando uma nação ela está em declínio, o primeiro elemento a ser atacado é a sua língua materna. Por exemplo, Portugal só foi ser reconhecido como um país oficialmente mesmo. Na verdade, a língua portuguesa só foi conhecida como uma língua oficial quando Portugal passou a ser um país independente, deixou de ser uma colônia. Então, antes disso, era só uma protolíngua. Mas como a gente tem a fundação de um país, de uma nação, que é Portugal, então a gente tem o surgimento da língua
portuguesa. Então, não tem como dissociar a língua de nação. E quem forma a nação são as pessoas. Então, uma língua, ela ganha vida por conta do uso. E ela morre por falta do uso. Por isso que o latim morreu por causa disso. Então, quando a gente estava ali no século V, invasão dos bárbaros, guerra com os romanos, toda essa parte histórica acontecendo, muitas misturas aconteciam e o latim ele foi ficando de lado, porque outra língua estava sendo imposta às pessoas daquela época. Então, é um processo mesmo de uso. Tantas palavras que hoje, uma que a gente chama de variação histórica, né? Que hoje a gente não usa mais, mas antigamente se usava. Ou palavras que mudaram o sentido. Hoje a gente usa, mas não é o mesmo sentido que ela tinha antigamente, né? E, por exemplo, são palavras até que hoje as pessoas denominam que são racistas. Palavra racista. Aí a língua, aí entra mais de uma vez no tópico, né? Porque quando a gente fala dessa temática de língua preconceituosa, não necessariamente é só essa questão do pronome neutro, da linguagem neutra, mas tem pessoas também que afirmam que a língua portuguesa é racista, porque, por exemplo, existe a palavra denegrir. Então, a ideia é proibir, né, o uso de certas palavras pela palavra em si já denotar um preconceito com a pessoa de pele negra, o que não é assim que acontece, né? Então, existem vários fatores para que nós observemos, para realmente falar, acusar a língua disso, né? Porque quem comete preconceito não é a língua, são as pessoas. Então, assim, eu não estou negando aqui, por exemplo, a existência do racismo. O racismo existe. Algumas pessoas sofrem, sim, preconceito simplesmente por serem negras. Isso existe, entendeu? Mas a culpa não é da língua portuguesa. A culpa é de quem não tem educação para respeitar a pessoa. Perfeito. E como é que geralmente acontece essa modificação da língua? Porque, por exemplo, essa proposta da linguagem neutra, né, é uma proposta de mudança do nosso idioma. Mas existem mudanças que de fato acontecem ao longo da história. Como que essas mudanças acontecem? Elas sempre são impostas ou elas acontecem de forma natural? Às vezes a gente acho que nem percebe. 99% das mudanças linguísticas, elas acontecem de forma natural, tá? E esse é até um apego que quem defende a linguagem neutra tem com relação a isso, porque já houve na história algumas mudanças que não ocorreram de forma natural. Foi uma imposição assim, de Estado com relação a essa mudança. Eu acho que a maioria aqui não vai saber, mas a palavra digno, o adjetivo digno que a gente usa hoje, fulano é digno, não era digno, não tinha o G, era dino. Só que Olha, alguns filólogos à época queriam, acho que século XVI ou XV, se não me engano, queriam resgatar para a língua portuguesa uma essência mais latina da língua que estava morrendo. E aí foi forçado esse G na palavra para que se aproximasse mais do latim. Aí o G começou a aparecer tanto na escrita quanto na pronúncia. Então a gente tem hoje digno, a gente tem hoje essa mudança, essa diferença, né? E olha. foi uma imposição que se sustentou. Mas o que acontece? Até essa imposição que foi feita, ela não diz respeito à estrutura linguística que a língua tem. Porque toda variação que acontece, e até as variações naturais, elas acontecem considerando a construção que a língua já tem. E a gramática que os falantes daquela língua têm internalizada. Entendi. Existem, inclusive, algumas palavras que eram usadas, né? E a gente vê, às vezes, nas novelas que contam de antigamente, Voz Me Ser, por exemplo. É uma que todo mundo conhece, né? E que a gente não usa mais e virou você. Não é? Aqui, pelo menos, as pessoas falam assim, você vai, não sei nem se daqui a pouco você vai virar um ser. Um ser. O que você acha? Né? É uma variação, né? Só que é uma variação natural. Ninguém tá chegando pra você, expondo sua cara na mídia, lhe cancelando, porque você fala ser no lugar de você, porque você escreve um VC, às vezes, no lugar da palavra completa. Isso não tem acontecido, porque o que tá por trás dessa questão da linguagem neutra é uma ideologia, né? É mais uma questão política do que uma questão linguística. Só que a língua também tem esse fazer social. Então, a gente tem que ter cuidado, porque é um instrumento que a gente tem que cuidar dele, a gente tem que zelar por ele.
e não deixar que essas coisas aconteçam, porque uma interferência linguística nesse nível, né, desse ponto, tem muitas consequências. Aham, a gente ainda vai falar dessas consequências. Ô, Laís, nessa pesquisa que eu estava fazendo, né, para preparar o nosso roteiro, eu me deparei, inclusive, com um livro chamado Linguagem do Terceiro Reich, de Viktor Klemperer. Ele fala de algumas imposições no idioma alemão na época da Alemanha nazista, né? E aí eu ouvi falar, né? Claro que eu não me aprofundei muito nesse tema, a gente também nem precisa se aprofundar aqui, mas se você quiser pincelar alguma coisa, trazer alguma curiosidade sobre isso, como que em alguns momentos da história de alguns países, né, ditaduras mesmo, impuseram alterações na linguagem como maneira de manipulação das pessoas. Isso aconteceu muito nos regimes totalitários, né? E um exemplo que reflete isso é o 1984, de George Orwell. É uma distopia, mas baseada em coisas que aconteciam à época. Então, se proíbe algumas palavras, se proíbe algumas formas, porque à medida que você vai deixando de usar aquela palavra, o que ela significa vai perdendo a essência. Então, é a relação da linguagem com a realidade, da linguagem com o pensamento, da força semântica e da força real que a palavra traz, né? Que a língua traz. Então, é muito importante a gente ter esse olhar acurado para isso, né? E acontecia muito. Um exemplo disso, você falou da Alemanha aí, né? O alemão, o idioma alemão, ele tem o gênero neutro. Só que ele tem o gênero neutro natural. Então, assim, já é natural que haja naquela língua o gênero neutro. Né? Não foi algo imposto, até porque o alemão não derivou do latim. Então, as línguas latinas não têm o gênero neutro. Só que isso não diminui nada casos de preconceitos que há por lá. Não diminui nada a forma como a sociedade enxerga não binários, por exemplo, entendeu? A Turquia, por exemplo, o turco não tem marcação de gênero nenhuma. Não tem feminino, masculino e neutro. Gramaticalmente não existe isso lá. Mas é um dos países que mais matam homossexuais. Então, não há uma relação do uso dessa linguagem neutra com a falta com o nascimento, digamos assim, de um respeito maior, de uma presença maior, entendeu? Que interessante isso que você falou. Eu estava vendo uma live também outro dia da Lara, e ela comentou exatamente isso que você falou do alemão, que lá eles têm o gênero neutro, e isso em nenhum momento impediu que esse movimento também acontecesse por lá, né? Essa imposição ideológica também começasse a surgir por lá. Ou seja, uma língua que já tem o neutro, o gênero neutro, está demandando esse tipo de pauta, né? Bom, aí, se você fala que a linguagem concretiza o pensamento, né? Quando você fala isso, você está se referindo ao fato de que é somente através da linguagem que a gente consegue se expressar, é o que a gente sente, o que a gente pensa? É isso? Exatamente. A palavra, ela carrega os sentidos. E são por meio delas que nós formamos a realidade. Então, eu fiz aqui um carrossel recentemente sobre Vidas Secas. Sobre como a pobreza de linguagem do personagem principal afetava a comunicação e a expressão de Fabiano. O Fabiano, ele é preso e ele não consegue formular os seus pensamentos a ponto de se justificar, a ponto de se defender, porque ele não tem recurso linguístico. Faltam palavras para que ele expresse o pensamento. Alguém aqui já tentou pensar e não foi com palavras? Como é que se pensa sem palavras? Então, é uma relação indissociável. E a partir do momento que a gente consegue falar com sentido, é porque a gente está concretizando ali o pensamento. A gente está organizando o pensamento. É uma relação indissociável. Perfeito. Como é que se forma, como é que ocorre essa assimilação do idioma desde o nosso nascimento, né? Para a gente conseguir constituir o que nós chamamos de língua materna. Qual foi a... Eu li aqui o comentário, eu vou falar aqui rapidinho, porque eu acabei me desconcentrando, mas tinha aqui.
A arte expressa e nem sempre com palavras. Sim, mas a gente está falando aqui da questão da linguagem. Porque em casos como esse, a gente vê que a falta de comunicação é muito importante. A arte expressa, sim, tem uma mensagem. É uma linguagem também. Mas eu estou me referindo aqui à falta de linguagem verbal, que sempre vai fazer falta, que sempre vai ser lacunado. Então, até mesmo uma pessoa um artista que pinta quadros, que desenha, entendeu? Ele tem necessariamente um domínio do idioma para que ele consiga fazer algo com sentido. E isso eu falo de arte mesmo, tá? Porque hoje em dia tudo é arte, né? Eu tô falando da arte no conceito clássico de arte. Então, a linguagem, a gente sabe que tem os símbolos verbais e tem os não verbais. Mas eu estou me referindo aqui a essa importância do domínio do verbal, do domínio da língua, para que haja uma consequência, um espelhamento, digamos assim, nas outras formas de manifestações da linguagem. Aqui também a gente tem que ter cuidado para não confundir língua com linguagem. Linguagem é tudo que comunica, toda forma de comunicação. Então, os gestos, os desenhos, os símbolos comunicam alguma coisa. Uma placa de trânsito não tem nada escrito lá, mas eu vou entender o que é aquele recado, aquela mensagem. E língua é um tipo de linguagem, é um código escrito, né? Então, são as palavras que vão ali comunicar alguma coisa. E essa comunicação que as palavras fazem é importante, porque se a gente não tiver a noção daquilo, por exemplo, vamos pegar aqui a relação de significado e significante. Eu vejo a palavra casa, ou eu ouço ou eu leio a palavra casa, e eu e a Lene imaginamos exatamente a mesma coisa. Telhado, porta, janela. Se a gente vê a palavra casa, ela imagina um copo e eu imagino uma casa, não tá fazendo sentido, entendeu? A linguagem não tá concretizando o pensamento, porque tá havendo uma distorção ali do signo e do significante. Então, por isso que eu falei dessa questão, mas não é dizendo que só há expressão verdadeira com a palavra escrita exata mesmo. E aí, nesse exemplo que você deu, inclusive, a própria linguagem perde a sua função, né? Porque a função dela é gerar a possibilidade de nós nos entendermos, né? Ninguém precisa de linguagem se estivermos vivendo sozinho no mundo, né? A gente precisa dela para que haja interação. Não é isso? Exatamente. Bom, Laís, você pode falar um pouco mais sobre a importância da gente verificar a verdadeira origem da palavra e o atual sentido atribuído a ela? E você poderia dar exemplos? Poderia. Eu acho que um grande exemplo disso, né, são as palavras que estão sendo tidas como racistas hoje em dia. Algumas palavras, elas têm mesmo uma origem que não é interessante. Por exemplo, a palavra mulata é uma palavra que ela surge em referência à junção de um cavalo com um jumento. Então surge uma mula. Daí surge o termo mulata. A origem é realmente essa. É uma origem nada legal. Só que quando alguém chama outra pessoa de mulata, não quer dizer que necessariamente ela quer ofender. Entende? Você que uma pessoa que há pessoas que se consideram mulatas e não vem problema nisso. Desculpa te interromper, até porque hoje em dia eu acho que a maior parte das pessoas não sabe, né, que a origem dessa palavra é essa, não é? Eu acho que a maioria das pessoas não conhece essa origem. Exato. E aí não utiliza o termo nesse sentido realmente negativo. Então, não se usa com a intenção de ofender. E é importante a gente ser capaz de compreender qual é a intenção daquele que está comunicando, né? Isso. Sim, até porque a pessoa pode pegar uma palavra que tem um significado maravilhoso e mesmo assim ofender. A depender do tom que ela fala, a depender da forma como ela fala. Então, não é a palavra em si que ofende. Agora, se você não gosta do significado dela, você pode, enquanto falante, optar por não usar. Agora, não proibir pessoas que acham tranquilo usar a palavra. Por exemplo, eu acho tranquilo usar a palavra. Mas se eu conheço uma pessoa, assim, e acho que ela se ofenderia se eu a chamasse dessa forma, eu evito. Porque eu vou estar ofendendo. Para ela vai ser uma ofensa.
pra mim não é. Mas eu não vou deixar de usar a palavra nunca, em nenhuma circunstância, sabe? Porque a Uhum. pessoa... Porque uma pessoa que tá lá do outro lado vai me julgar, vai achar que eu tô querendo ofender as pessoas. Não. É simplesmente uma questão de intenção. Quando eu falo de linguagem neutra aqui, quando eu falo de linguagem racista nos stories e tal, chove hater, sabe? Porque as pessoas não entendem o que eu quero falar. Eu fui, uma vez, me perguntaram na caixinha por que as pessoas não gostavam da palavra denegrir. Porque hoje, tipo, a pessoa viu que estava sendo proibida a palavra e não entendeu. Então eu fui explicar, eu fiz, ó, as pessoas entendem que denegrir por essa construção de negrir vem de negro, acham que vem de negro, da pele negra, mas a palavra não vem dessa origem. A palavra tem relação com tornar escuro, mas esse tornar escuro é Uhum. essa relação dual que existe desde que o mundo é mundo, né? Dia, noite, claro, escuro, e não a pele da pessoa, entendeu? Uhum. Então não é a Uhum. pele branca e a pele negra. Não é uma referência à cor das pessoas, não é. É simplesmente essa relação do claro e escuro mesmo. Aí eu Sim, até expliquei porque no isso. escuro a gente não enxerga, né? Então a gente precisa trazer luz para que a gente tenha acesso à realidade que está nos apresentando aqui. Exatamente. Então eu expliquei assim, em uma história, em vídeo e tal. Choveu de mensagem esse story. Tipo, você não tem vergonha de ser racista assim, de ofender as pessoas assim. Cara, eu não me dirigi nem a uma pessoa, entendeu? Eu só fiz responder uma pergunta explicando a etimologia de uma palavra e o que se acha dela hoje, que foi a pergunta. Então, assim, até para compreender isso, as pessoas hoje em dia sentem dificuldade. Então, tudo que a gente fala é muito distorcido. Você tá dizendo isso, e eu não disse isso, entende? Há uma distorção do que se diz. Então, a gente que produz conteúdo, e falar de temas polêmicos assim, sempre é mal interpretado em alguma instância. Quando eu falo de É, linguagem neutra, nossa, ela quer a morte das pessoas não binárias. Não, gente, não tem nada a ver. Eu tô falando de um é uso impressionante. linguístico. Eu não tô desejando mal a ninguém, não tô querendo. Disseram que eu queria excluir os não binários da sociedade. Eu falei, ó, você é livre. Eu prezo pela liberdade. Você pode fazer da sua vida o que você quiser. Agora, a língua também compete a mim, que sou falante. Então, eu tenho o direito de me expressar com relação ao que está acontecendo com ela, né? Hoje mesmo eu até É. postei nos stories, né? Um jogo, eu não sei nem onde foi o jogo. Só sei que a pessoa é não binária e aí o jogador chamou Elo. O narrador do jogo falou Elo. Elo está saindo agora. Aí depois ele falou, e vai ser substituído. Ou seja, não há neutralidade no que ele falou, porque ele usou depois o gênero masculino, sabe? Então, não Uhum. faz sentido. Então, gramaticalmente falando, eu acho que foi até Loja Patriota que perguntou aqui mais cedo, tem essa questão do latim, né, da fusão, e foi isso, né? Essa é a primeira explicação gramatical que a gente tem para falar de origem de língua. A língua portuguesa não tem o gênero neutro porque a língua é preconceituosa, mas é porque no processo de surgimento, de nascimento da língua, o latim, né, que tem o gênero, que tinha o gênero neutro e o gênero masculino, fez em um só. As terminações eram us e um. Um era as palavras neutras, né? Então, bellum, é guerra. É uma palavra neutra no latim. E as palavras terminadas em us eram palavras masculinas. Então, no processo de passar para o português, do nascer da língua portuguesa, juntou e ficou em um só. Então, a gente não tem na língua portuguesa, nem quando a gente fala de morfologia, que é uma área da língua portuguesa que estuda a formação e a construção das palavras, a gente não tem nem gênero masculino. A gente tem gênero não marcado. Por quê? Uhum. Vamos pegar algumas palavras masculinas aqui. Menino, termina com O. Oficial, termina com L. Homem, termina com M. Professor, termina com R. Como é que eu faço para tornar essas palavras femininas? Eu tenho que ter a marcação do gênero. Então, professor ganha um A, professora. Menino ganha um A, menina. Oficial ganha um A hoje em dia, né? Já se tem a forma aí oficial. Bacharela, já se tem essas formas. Então, estruturalmente, o que não é feminino é o gênero não marcado. Porque a terminação da palavra não tem nada a ver com o gênero da pessoa. Porque o gênero ele é gramatical, não é para confundir o gênero gramatical com o gênero social, que a pessoa, por acaso, não se identifica com o homem, não se identifica com mulher.
ou nasceu uma coisa e se identifica como outra. Enfim, não é essa a questão, tá? Uhum. A questão é puramente gramatical. A nossa língua é uma língua que ela tem muita concordância, né? Então, os adjetivos concordam com os substantivos. Daí, se você fala substantivo principal, professor, termina com R. Se você fala no plural, professores, já termina com R. Mas é uma palavra masculina. Porque em amigo, a gente fala amigue para neutralizar, mas ele, que já termina com E, a gente coloca um U, é elo. Por que que o E é Então, é uma suficiente para... confusão danada. Por que que o E é suficiente para neutralizar em amigue, mas não é suficiente para neutralizar em elo? E, de toda forma, a gente tem as classes de palavras que eles possuem inventário fechado, ou seja, vai chover canivete e ela não vai sofrer alteração. Que são os pronomes, que a gente pode ver, não surgem novos pronomes, entendeu? Não surgem novos pronomes e pronomes não deixam de existir. E os artigos? Então, se eu falo os professores, as professoras, eu posso fazer o que for com a palavra professor, que o artigo vai ser os ou vai ser as. E a marcação do gênero vai estar ali. Então, não adianta eu falar os amigos, as amigas. Se eu falo as amigos, é feminino. Se eu Você já falo está os amigos, é definindo de masculino. qualquer maneira, né? Você já marcou o gênero de qualquer maneira. Então, assim, é uma questão de lógica. E eu fico realmente intrigada quando eu vejo profissionais da área defendendo essa construção. Porque não Eu é acho que é uma necessidade gramaticalmente de lógica. aceitação, porque hoje em dia cai em cima de você, xingando você de pistas e de criminosos, né? Vem cheios de pedras na mão. Então, eu acho que tem pessoas que acabam cedendo a essa pressão toda, porque realmente não é fácil, né? Você sabe que não é fácil vir aqui e se manifestar, né? E olha que, assim, eu sou pequenininha aqui e já enfrento cada situação, cara. E imagina as pessoas que realmente têm um monte de seguidores que aparecem por aí. Não é fácil. E sobre isso que você está falando, inclusive, lá no seu Instagram tem um destaque em que tem um rapaz que fala o seguinte: a nossa, aspas, tá? A nossa língua, por exemplo, ela é extremamente machista. Eu lembro de aprender sobre isso na escola. Por exemplo, eu estava me referindo a um grupo de pessoas, sei lá, 100 pessoas. Se tivesse uma pessoa que se considerasse homem, daquelas 100 pessoas, eu tinha que usar o gênero masculino. Fecha aspas. Será que essa pessoa percebe que quando ele fala de 100 pessoas, ele está incluindo homens em um termo que está no feminino? Eu acho que é muita incoerência, né, no raciocínio. Quer dizer, não é nem no raciocínio, é na falta de raciocínio. É muita incoerência no que essas pessoas estão falando. E assim, isso não seria preconceituoso também, colocar os homens dentro de uma palavra que tem gênero feminino? E aí os homens? E, né, como é que funciona isso? Aí que eu acho que a gente começa a perceber essa falta de lógica toda, através dessa imposição cheia de rótulos e xingamentos, que deixa evidente que a preocupação... Eu sei que muitas pessoas que acabam defendendo estão, de fato, preocupadas com a inclusão, mas elas estão deixando de perceber que o que está por trás disso e da forma como isso se coloca na sociedade é uma cartilha política, é uma ideologia, não é? Na verdade, você não acha isso? Ó, se você não concorda, você é supremacista, machista, branca, sexista, fascista, racista, homofóbico, eu não sei nem outras palavras, com certeza eu estou esquecendo aqui algum xingamento desses. E por que que essas pessoas que defendem um idioma neutro não se importam com todas as palavras que estão no feminino e incluem os homens mesmo assim? Exatamente. E engraçado, né, que eu conheço algumas pessoas que não são conservadoras, mas que não são a favor da linguagem neutra. Né? Você não precisa ser conservador aí para pensar nisso, né? Para entender a lógica e a simplicidade da coisa. Era algo que não precisava nem tá em pauta. Mas eu conheço, por exemplo, casos de pessoas que são homossexuais, que são contra a linguagem neutra e que são condenadas pela própria classe. Olha só. Não faz lógica a pessoa ser homofóbica porque a pessoa
é homossexual, entendeu? Então não tem como, é uma questão puramente linguística mesmo. Tá travado pra tu os comentários? Olha, não tá subindo nada aqui não, pra mim. E o número de pessoas da live também tá travado. Eu não sei se realmente foi uma coincidência, É, porque quase nunca isso acontece, né? Ou se deu alguma coisa. Enfim, vamos continuar. vamos lá. Você fala que a linguagem tem um padrão por uma questão de necessidade social, né? Você acabou de falar isso. E que necessidade seria essa? Seria justamente essa necessidade de comunicação, de aproximação, de coerência, de inclusão, porque se a gente começa a avaliar todas essas alterações, a gente vai, na verdade, complicar a vida das pessoas em vez de simplificar, né? E a comunicação ela tem que simplificar, tem que ser o mais simples possível. É isso? Exatamente. E, por exemplo, a gente fala a língua portuguesa aqui. Temos a norma culta, que é a norma culta de Portugal, que é a norma culta de Angola. E é isso que sustenta a língua, são os falantes, né? E a gente tem que dominar a norma culta, porque se não houver um padrão de língua, os dialetos não se sustentam como língua. Dialetos são dialetos. As variações que a gente tem, que toda língua tem, que é natural, ninguém é contra a variação linguística. Ela só tem o lugar dela na sociedade. Assim como a norma culta, que também é uma variação, tem, entendeu? Então é complicado, né? Às vezes as pessoas não querem entender essa coisa tão simples. Não se é É contra a uma questão de variação linguística. adequação, né? É uma questão de adequação. E você vai precisar da norma culta em algum momento da sua vida. E a questão é que as pessoas não têm acesso e elas querem que se aceite qualquer variação em qualquer situação. Então a gente nivela por baixo. A gente não dá, a escola tem que ensinar a norma culta, porque a norma que não é culta, o aluno já sabe. A norma coloquial ele aprendeu em casa, ele aprendeu na rua, ele aprendeu na internet. A norma culta que precisa ser ensinada, que ele precisa aprender a refletir sobre isso. Algumas coisas na norma culta são às vezes um pouco complicadas, são às vezes não tão agradáveis de estudar, mas é uma necessidade social, tá? E quando você começa a entender que há uma lógica, tudo fica mais simples, porque é uma questão de adequação e de comunicação. Se não houver língua constituída, não tem nação, entendeu? Então, quando você destrói uma língua, você destrói uma cultura. Você destrói a E a comunicação de um povo. sensação. A variação, a variação, ela vai distanciando cada vez mais, então. Então, aqui, se não houver um padrão, por exemplo, vamos dizer que hoje não tem mais norma culta no Brasil. Pode ter certeza, no final do ano, quem é do Nordeste não se entende com quem é do Sul, entendeu? Então, a gente precisa ter uma padronização. Sim. Tem um outro vídeo seu que você coloca lá nos destaques, e tem uma pessoa chamada Rita, e essa pessoa fala assim, abre aspas, o sujeito se constitui através da linguagem. Para interpretar a realidade, precisamos da linguagem. Ela fala também que a linguagem muda conforme a sociedade muda. Bom, fecha aspas. Me parece, entretanto, que ela está se esquecendo que quando as mudanças realmente refletem a própria sociedade, elas ocorrem de modo natural, como a gente já falou lá no início, né? Praticamente de modo imperceptível, ao longo de muitos anos, né? Não é assim do dia para a noite. E que não é o caso aqui da linguagem neutra, que estão querendo impor para a gente quais são, assim, acho que além do que a gente já está falando, as consequências da imposição da linguagem neutra. Por que essa linguagem não é positiva para a gente? As consequências são as seguintes. Primeiro, que a gente interfere, né, como cristão, como conservador, a gente interfere numa construção social. Segundo, que a gente complica algo que já não é tão simples. Tá? Então as pessoas já têm dificuldade de dominar a norma culta. Os números de analfabetos funcionais são enormes. E aí a gente quer criar algo na gramática que não existe. A gramática ela já é um conteúdo distanciado das pessoas por causa da escola, por causa do formato, entende? Então a gente distancia cada vez mais o aluno. Ou seja, em vez de incluir, a gente vai estar excluindo cada vez mais, né? Por exemplo, isso atinge outros grupos que precisam mesmo de verdade da inclusão, sabe? Os cegos, por exemplo, o TODES, o TODEX,
ele não é lido pelos leitores digitais, porque vai ser considerado erro de digitação, né? Então a palavra não vai ser lida. As pessoas surdas, que se comunicam, que têm a primeira língua como a Libras, mas que como vivem aqui no Brasil, elas aprendem a língua portuguesa como segunda língua para conseguir se comunicar, né? Para conseguir estabelecer uma comunicação aqui. E aí isso atrapalha também. E é algo que não é levado em consideração. E assim, Uhum. a linguagem neutra é uma gíria, né? É um dialeto. Todo grupo social tem seu dialeto. A questão é que agora, esse dialeto ele está sendo imposto. Ó, os surfistas, os skatistas, todo grupo tem seu dialeto, mas eles não fazem uma questão disso, de que todo mundo use, sempre, em todo lugar, e que o não uso vai ser um desrespeito e um preconceito, entendeu? Então, se há um grupo de amigos não binários, enfim, e eles se chamam assim, informalmente, cotidianamente, problema, sabe? O problema é quando isso se torna uma imposição, quando querem fazer disso uma lei, uma obrigatoriedade. E caso contrário, você é uma pessoa repugnante, você é uma pessoa preconceituosa, você é uma pessoa que não respeita a Fascista. existência do outro, entendeu? Fascista. Você não sabe nem o que é fascismo. Falando de, tu é fascista porque... Como banalizam, né, as vítimas desses regimes totalitários, quando xingam pessoas como nós de fascistas, de nazistas, de genocidas, meu Deus. Exato. Bom, genocida, não sabe nem o que é um genocídio, cara. Vai falar que... Aí que a gente vê que realmente o grau de analfabetismo funcional está muito grave. A gente precisa, então, trabalhar a educação em cima da língua que nós já temos, que nós já possuímos, né? Para que as pessoas consigam dar o devido nome às coisas, né? Porque, assim, os significados estão ficando de ponta cabeça. E aí, daqui a pouco, ninguém mais se entende. Vira papo de maluco. Exatamente. Bom, Laís, outra frase que a Rita fala lá nos vídeos que você coloca é: alterações da linguagem podem propor alterações da realidade. Mas aí eu te pergunto, a linguagem retrata a realidade ou é determinada por ela? Então, por exemplo, a gente vive uma sociedade de pessoas machistas. Ao mudar a língua, todas as pessoas deixarão de ser machistas? Ou é o contrário? Ou a Rita tá enganada? Não é assim que funciona, né? Ela parte de um pressuposto bakhtiniano. E Bakhtin fala da língua como expressão do sujeito, enfim. Ele trata mesmo como um objeto ideológico. Ele tem um conceito nas obras dele que é o conceito de ideologia, por meio da língua. Então, a língua, ela existe para que o sujeito se posicione politicamente no mundo. Essa é a máxima bakhtiniana, né? E o que acontece? Muitos desse movimento se parte de premissas que são verdadeiras, entendeu? A língua tem relação com o homem, a língua tem relação com o pensamento, a língua tem relação com a realidade. A língua é viva, a língua é mutável, a língua acompanha a sociedade. É verdade isso. Não é mentira, entendeu? Tem base científica e histórica para isso. Aí se parte de premissas verdadeiras para defender inverdades. E esse é o ponto. E quando ele parte de premissa verdadeira, você... é mais fácil de cair na lábia, entendeu? Porque todo mundo concorda que a língua muda e alguém, você não sabe nada, você não sabe argumento nenhum, aí chega alguém e diz: mas a língua acompanha a sociedade. Antes se falava vossa mercê e hoje se fala você. Qual é o prejuízo que tem trocar um A pelo um E, um O pelo E? Se você não conhece a estrutura e os impactos, você facilmente aceita isso, entendeu? Então é falta de conhecimento da própria língua mesmo. É falta de domínio do idioma mesmo, porque é só um E, é só uma letra. O que é que custa chamar ela pelo pronome dela? O que é que custa chamar ele pelo pronome dele? O pior, existem vários sistemas. Então, tem o sistema elo, tem o sistema ele, tem vários sistemas. E a defesa é que cada um opte pelo sistema que se sente mais confortável, ou seja, não há padrão. Então, como é que vai haver comunicação? Da mesma forma que tem o dele, tem o delo. É o mesmo pronome, sabe?
Só que, eu prefiro dele, eu prefiro dele. Como se fosse simplesmente uma questão individual a esse ponto. Quando a gente fala que a sociedade é que dá voz e vez a um uso linguístico, a gente não fala de uma pessoa, a gente não fala de 10 pessoas. A gente fala de uma porcentagem grande, de um número enorme de pessoas. Então, quando a gente olha a porcentagem de não binários, que é menor que 2%, sabe? Por que 98% tem que se curvar a 2%? Não é a democracia? Não é a maioria? Não faz sentido, entendeu? Não tem, quando eu olho para esse assunto assim, a gente não tem nenhumazinha justificativa para isso, para essa imposição. Que vai trazer tantos prejuízos, né? Porque se também não fosse trazer prejuízo algum. Você estava falando uma coisa ainda há pouco que me lembrou, eu não vou saber contar com todos os detalhes, mas que lembrou uma historinha que fala da verdade e da mentira. Quando você estava falando de Bakhtin, né? E que a mentira virou para a verdade. Eram duas moças. E ela falou assim para a verdade: vamos ali nadar no rio, tira sua roupa, que a água está muito boa. Você conhece essa história? Não. E aí a verdade estava desconfiada. Não quero ir lá nadar no rio. Mas a mentira assim, foi super persuasiva e convenceu a verdade de tirar a roupa dela. E aí a verdade foi e entrou no rio. Quando a verdade estava lá, curtindo a água do rio, a mentira foi e se vestiu com as roupas da verdade e saiu andando por aí, convencendo todo mundo do que ela queria. E isso que você falou ainda há pouco do Bakhtin me lembrou muito esse conto, não lembra? Lembra muito mesmo. Bom, o uso das palavras para ofender e discriminar as pessoas é outro equívoco que vem sendo apresentado como argumento, né, que você já falou. As pessoas precisam compreender que mesmo que proíbam o uso da palavra, por exemplo, boçal, né, que significa imbecil ou ignorante, a gente pode simplesmente substituir essa palavra por outra de significado semelhante. Né? E o que vai trazer aquele sentido negativo é a intenção de quem está falando. Você, inclusive, deu um exemplo outro dia com a palavra linda. Você se lembra desse exemplo que você deu? Quando você... alguém está falando com outra pessoa, de uma pessoa que ela não gosta, e aquela pessoa chega e fala assim: nossa, realmente, você é linda, mas a pessoa está querendo dizer totalmente o contrário. Olha só, é uma palavra totalmente inocente. Exatamente. Porque a intenção, a ofensa, né, está na intenção de ofender. Eu posso dizer um te amo e tá de cara feia e fazendo um gesto feio para você. E posso dizer que te odeio e vou estar rindo maravilhosamente. Entendeu? Então, e é um ramo linguístico, né? É um estudo linguístico, não é simplesmente uma observação da realidade. É um ramo linguístico chamado pragmática. A linguagem ela é composta de vários elementos, né? Não são apenas as palavras, né? Tem a intenção, tem o contexto, né? Tem diversas coisas ali que vão gerar aquele resultado. As pessoas precisam começar a entender e a desenvolver a capacidade de compreender exatamente o significado. Ironia, isso aí, alguém falou aqui. A ironia. Você tá conseguindo ver? Não tá chegando comentário nenhum pra mim. Agora estão chegando aqui alguns comentários. Não há justificativa inteligível, mas sim uma torpe estratégia manipuladora para a desconstrução da nação. Aí agora aqui o Elias Salgueiro. Não vejo comentário nenhum. Não tá vendo? Mas eu vou lendo para você. Por enquanto foram só isso. Quem entrou aqui ainda há pouco, o Danilo Cavalcante, tá? Que ele ainda tá aí. Que honra! Tô super fã dele. Então, assim, a gente vê que a solução não é essa, né? A única maneira da gente melhorar esse comportamento nocivo, porque também, gente, é utópico a gente achar que um dia toda a população vai ser boazinha, vai ser angelical, né? A gente não vai ter pessoas que, infelizmente, alimentam as coisas ruins que tem dentro delas. Isso sempre vai existir. A gente pode melhorar cada vez mais? Sim, sem dúvida, a gente pode melhorar cada vez mais. Mas é através de uma educação pautada em princípios, em valores, em virtudes. Né? A gente não pode inverter a ordem das coisas e tentar mascarar
o verdadeiro problema, que é a atitude, é a intenção, não são as palavras em si. Então, a gente está começando a chegar na resposta aqui da nossa pergunta para a live. A língua portuguesa ela é preconceituosa? Acho que quem está assistindo a gente está começando a conseguir responder essa pergunta, né? Inclusive, ó, eu acredito que... Diga, você quer falar alguma coisa? Não, eu só concordei com o que você está falando. Eu acredito que, por não ser o gênero gramatical ligado à origem biológica, você vai me corrigir se eu estiver errada, é que nós temos objetos masculinos e femininos, né, no nosso idioma. Então, por exemplo, o apontador, a cadeira. Estamos falando Porque de é objetos. arbitrário. O ser humano, a criança. O chocolate, a sopa. O grupo, a turma. O bigode, a sobrancelha. O dente, a boca. O indivíduo, a pessoa e por aí vai. Então, quando a gente olha para um grupo de pessoas e nós chamamos a todos que estão ali de as pessoas, nós estamos gerando constrangimentos por um acaso aquelas que não se identificam com o gênero feminino, gente. Assim, não se Olha o identifica como absurdo. pessoa, você não é pessoa. Você é... Então, Igual assim, o mas vídeo que quando a saiu gente hoje. utiliza o gênero masculino, que você já esclareceu aqui pra gente, que na verdade não é o gênero masculino, né? É o gênero neutro, porque a nossa língua, então, nós temos o neutro e o feminino. Porque nós temos a marcação de gênero feminino. Isso. Não é isso? Eu entendi certinho? Entendeu? Outra frase sua que eu... antes disso, você pode falar então um pouco sobre isso, gênero gramatical e classificação das palavras, para a gente conseguir esclarecer um pouquinho isso aí? O estudioso, né, da área que fala sobre isso é o primeiro que falou sobre isso foi Matoso Câmara. Ele é um grande nome dos estudos morfológicos. E o José Lemos Monteiro. Ou é Monteiro Lemos ou é Lemos Monteiro. Eu sempre troco a ordem. Mas eles falam sobre isso, explicando que é o seguinte: quando a gente fala de gênero gramatical, não tem por que haver esse burburinho todo em cima disso. Primeiro, quando é uma palavra inanimada, é uma organização aleatória. A gente tem o garfo e tem a faca. Tá. A gente tem a cama e tem o balde. Né? Mas quando a gente fala de palavras que se referem a pessoas, não é puramente o gênero da pessoa que está atrelado à palavra, porque nós temos 3 tipos de nomes, 3 flexões dos substantivos, né? 3 flexão dos nomes, que são os substantivos. A gente tem a gente tem os biformes e os uniformes. Os uniformes, eles vão ter uma forma só. Mas os biformes não. Então a gente tem dentista, por exemplo. Dentista. O que é que muda? Como é que eu vou marcar o gênero? Dentista pode ser o dentista ou a dentista. O nome em si não mudou, mas o artigo que vem na frente é o responsável por marcar o gênero da palavra. Só que eu tenho outros casos, como por exemplo, a testemunha. É uma palavra que gramaticalmente sempre vai ser feminina, mas a testemunha pode ser um homem. Então não tem a ver, entendeu? A vítima pode ser um homem. O cônjuge também é a mulher. Então a criança pode ser uma criança menino, pode ser uma criança menina, entendeu? Então são palavras o corpo que não também, variam. Né? Sim. E não tem nenhum problema, né? Não. Porque o objetivo é cumprido. Achei uma outra frase sua que eu gostei muito. A língua é o símbolo da identidade de um povo, da sua cultura e dos seus traços. Como o idioma neutro não resolve de fato os problemas que ele se propõe resolver, né? A gente precisa ver o que está além disso. Você já deu até, inclusive, uma pincelada lá no início. Então, a gente está, na verdade, diante de uma manipulação de pessoas. Teve gente aqui falando isso nos comentários também. E que não, as próprias pessoas que estão defendendo isso não estão percebendo que essa ideologia que manipula o tempo todo, elas incentivam o ódio, o conflito. Então, é por isso que você começa
quando surge esse tipo de assunto, parece que vira uma chavinha na sua cabeça e a pessoa está ainda se perguntando, ainda está refletindo, mas como ela ainda não está repetindo o mesmo que você, né, você começa a xingar ela e a taxá-la de todas as coisas. Então parece que o que se busca, na verdade, é destruir as instituições que nós já temos consolidadas na nossa sociedade e que são muito positivas, como, por exemplo, a família, a religião, os princípios, os valores e agora, inclusive, a nossa língua, né? Porque, assim, realmente, prejudicando a nossa capacidade de comunicação, nós geramos o caos, não é verdade, Laís? E aí a gente chega ao ponto de ver as pessoas com medo de falar, com medo de pensar. Elas estão diante dos seus amigos, diante da sua família, e elas têm medo de falar qualquer coisa e serem entendidas como preconceituosas. Então, e olha que, assim, eu estou falando isso e eu não sou minoria. Embora eu seja mulher, não tenho problema nenhum com isso. Nunca me senti, assim, sofrendo ou vivendo numa sociedade machista. Embora a gente encontre, às vezes, né, um idiota aqui, um idiota ali, isso não é a nossa sociedade, isso não reflete a nossa sociedade. Como que você vê isso, Laís? Eu acho que essa frase foi de um post, até um post antigo que eu tenho, e eu gosto muito desse post. Que eu falo realmente sobre a forma como a língua reflete o seu povo, né? A gente não consegue, por exemplo, imaginar Dante escrevendo em inglês ou Shakespeare escrevendo em espanhol. A essência da obra não seria a mesma, porque eles estão escrevendo a literatura, né, a boa literatura, pautada na realidade deles, que envolve a língua materna deles também. É a mesma coisa que imaginar Machado ou Graciliano escrevendo em italiano, sabe? Não faz sentido. Então é um reflexo do povo, é um reflexo da cultura. Então só a língua materna ela pode expressar com clareza e com 100% de precisão. Os estudos literários falam sobre isso. Esqueci o nome, eu acho que é Helder, que ele fala da terra natal e da língua materna. É Van Helder, eu acredito que seja o nome. Eu acho que ele é alemão até. Que ele fala que uma literatura, ela só é verdadeiramente literatura se o autor escreveu em língua materna. Que é o cultivo e o cultivo ao patrimônio da terra, ao patrimônio da sua terra natal. O nome do artigo, se eu não me engano, é língua materna e terra natal. Ele fala da relação entre esses dois conceitos. Então, se você tem domínio de outro idioma, isso hoje é muito comum, né? A gente fala inglês, a gente fala espanhol, a gente dominar outro idioma. Essa questão da globalização, da internet, enfim, que facilita esse conhecimento. Eu nunca vou conseguir me expressar em inglês da forma que eu me expresso em português. Porque não é a minha língua materna. Eu sei me comunicar, cumpre ali uma função comunicativa, mas uma expressão ao ponto de eu escrever algo que reflita a minha nação e o meu patrimônio e a minha cultura não acontece. Porque não é a minha realidade, não é a minha gramática internalizada. Olha que bonito isso, né? É um vínculo que a gente tem com as nossas origens. Né? É a nossa cultura, é a nossa história. Então, olha só, o que está por trás? O que querem destruir? Os nossos vínculos com as nossas raízes e a nossa história. Outro dia eu tenho assistido muito o que o Brasil Paralelo produz, né? Um conteúdo espetacular. E, gente, a gente precisa conhecer a nossa história. Tudo isso está interligado, né? Nós, povo brasileiro, precisamos conhecer a nossa história e ter orgulho da nossa história, que é muito bonita. Tem até aqui, ó, a imposição de um linguajar e não uma língua é artificial e realmente, no caso, traz um cunho político. Estão atropelando a cultura, lembrando que a criança serve para masculino ou feminino, exatamente. E é uma palavra que está no feminino, né? E aí você não fala o crianço, né? É uma palavra no feminino e que engloba meninos e meninas. Como a nossa professora Laís já explicou muito bem. Bom, não temos mais perguntas. Se alguém quiser mandar mais alguma pergunta, nosso tempo está acabando.
E aí, Laís, concluindo, depois de toda essa aula que você deu aqui pra gente, né? A língua portuguesa, eu posso concluir aqui com segurança o que eu já tinha de, sim, intuição. A nossa língua portuguesa não é preconceituosa. Não. Pessoas são preconceituosas, né? Palavras não são preconceituosas, atitudes são preconceituosas. E é isso que a gente precisa focar, né? Então é preciso trabalhar a conscientização das pessoas através da educação moral para que a sociedade se torne melhor, né? Afinal de contas, gente, as mudanças no idioma acontecem, mas somente são positivas se elas forem naturais e não impostas como essa que a gente está vendo aqui tentando enfiar a goela abaixo, que vão gerar um caos e só a exclusão de outras pessoas, da maioria das pessoas. Que a Laís, inclusive, também já trouxe essa informação. Quem defende a linguagem neutra está querendo incluir pessoas que são uma minoria. Né? Então, o nosso português não precisa ser complicado. Pelo contrário, né? A gente precisa simplificar a vida, a gente precisa aproximar as pessoas. Nós precisamos ajudar e não atrapalhar. Exatamente. Não é isso? A gente precisa dar acesso ao então? conhecimento. Dominar a sua língua materna é a única forma de você não ser manipulado, é a única forma de você entender a sua realidade e conseguir se expressar sempre com clareza. É o único caminho. Perfeito. Outro dia, inclusive, eu ouvi uma frase que é mais ou menos assim: a verdadeira educação começa com a definição correta dos termos. Eu acho que também tem tudo a ver aqui com o que a gente está falando. Com certeza. Não é? Laís, os artigos, tem uma aqui, ó, os artigos de o e a seriam puramente estéticos ao atribuí-los às palavras que terminam com o e a respectivamente? Os artigos, eles são... Acho que sim. É que os artigos, eles são inventários fechados. Eles não são estéticos. Eles têm a função de reforçar o gênero da palavra. Por isso que eles são divididos em 2 gêneros e tem indefinidos e definidos, que é a noção que ele vai passar de particularização ou de generalização. Então, eles são classes que eles não têm função sintática, eles não carregam uma função sintática na frase específica, mas eles servem para reforçar ou particularizar os gêneros, os substantivos aos quais eles se referem. Uhum. E qual é a diferença entre conceito e preconceito? Conceito é o significado da palavra e, etimologicamente, o preconceito é uma ideia que você tem antes de saber o conceito. Então, é uma ideia que você forma antes de saber o que é aquilo exatamente. Hoje, a gente tem a palavra preconceito não só como essa ideia de algo que você imagina que seja, mas como um desrespeito, né? Então, uma pessoa que ela cometeu preconceito, ela faltou com respeito a outra pessoa. É uma palavra, então, inclusive, que tem 2 sentidos, né? Pelo que você está falando aí. A gente precisa conseguir identificar qual é o sentido daquela palavra no contexto em que ela está sendo utilizada. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Ficaria esquisito falar o casa. Mas aí esse esquisito foi a mesma pessoa que perguntou do estético, se é estético. Fica esquisito porque a gente já está acostumado, né? Já estruturou dessa forma e aí sai do nosso padrão. Isso. Né? Pessoal, nosso tempo, faltam 2 minutos para acabar nosso tempo. Eu acho que foi sensacional. A Laís deu um banho aqui de conteúdo, de informação, trazendo luz aqui pra gente num momento tão necessário. Então, eu só tenho a agradecer a você, Laís, a todo mundo que participou aqui com a gente. Olha, uma querida que me faz adorar mais a educação e a outra me faz amar letras mais ainda. Ah, que linda. Obrigada. Eu que agradeço o convite, foi um prazer, foi uma honra. E agradeço a minha participação do pessoal. Eu não dizer que eu não interagi com o público hoje, porque os comentários não estão aparecendo para mim, tá congelado, não tá subindo nenhum comentário aqui. Mas agradeço, né? E parabenizo o pessoal também por estar aqui nesta noite de quarta-feira, ouvindo sobre linguagem neutra. É sim. Então tá, beijo grande. Até a próxima, Laís. Muito obrigada. Tchau, tchau. Até.
Tchau. Até.